O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, é muito mais do que um simples livro de autoajuda. É uma obra de jornalismo investigativo que mergulha na ciência neurológica e psicológica por trás de um dos aspectos mais fundamentais do comportamento humano. Vamos dissecá-lo capítulo a capítulo, explorando suas nuances, fundamentos e implicações. Deixe aqui nos comentários o livro que você quer ver a análise aqui no canal. Introdução. A tese central do livro. Duhigg apresenta um modelo que se tornou a base para a compreensão moderna dos hábitos. O loop do hábito. Este loop é composto por 3 elementos. Deixa, ou gatilho, um estímulo que diz ao seu cérebro para entrar no modo automático e qual hábito usar. Rotina. O comportamento em si, que pode ser física, mental ou emocional. Recompensa. Um estímulo positivo que diz ao seu cérebro que o loop vale a pena ser lembrado no futuro. O grande segredo, no entanto, é um 4º elemento implícito: o desejo. É o desejo pela recompensa que alimenta o loop e o torna automático. A chave para mudar um hábito não é eliminar o loop, mas sim diagnosticar e substituir a rotina, mantendo a mesma deixa e a mesma recompensa. Análise capítulo a capítulo, detalhada. Parte 1. Os hábitos dos indivíduos. Capítulo 1. O loop do hábito. Como os hábitos funcionam. Núcleo do capítulo. Duhigg introduz o conceito do loop do hábito através da história de Eugene Pauli, um homem que, após uma encefalite viral que danificou seu lobo medial temporal, perdeu a capacidade de formar novas memórias. Apesar disso, Eugene conseguia aprender novas tarefas, como encontrar a cozinha em sua própria casa, através da repetição que formava hábitos. Seu cérebro basal, a sede dos hábitos, estava intacto. Análise e profundidade. Este caso é fundamental porque demonstra que os hábitos operam em um nível cerebral profundo e primitivo, independente da memória cognitiva. Isso explica por que hábitos são tão poderosos e resistentes. Eles são um mecanismo de economia de energia mental que nosso cérebro evoluiu para nos permitir focar em coisas novas. A deixa aciona um comportamento automático sem a necessidade de um processo decisório consciente. Capítulo 2. O cérebro ansioso. Como criar novos hábitos. Núcleo do capítulo. Aqui, Duhigg explora como novos hábitos são formados, usando o exemplo clássico do marketing com o produto Pepsodent na virada do século XX. O publicitário Claude Hopkins não vendeu a pasta dental focando na saúde bucal, mas sim na película nos dentes, a deixa, e na sensação de formigamento frescor, a recompensa. Ele criou um desejo pela sensação de limpeza, o que tornou escovar os dentes um hábito massivo. Análise e profundidade. O ponto crucial aqui é a introdução do conceito de desejo. Hopkins não vendeu um produto, vendeu uma recompensa emocional e sensorial. O cérebro começa a ansiar pela recompensa antes mesmo de ela acontecer. É esse desejo antecipatório que torna o loop do hábito tão eficaz. Isso tem implicações profundas para a publicidade, a formação de hábitos pessoais e até vícios. Aprendemos que para instalar um novo hábito, associá-lo a uma recompensa desejável e clara. Capítulo 3. A regra de ouro da mudança de hábito. Por que a transformação ocorre? Núcleo do capítulo. Este é possivelmente o capítulo mais importante do livro. Duhigg apresenta a regra de ouro. Não se pode extinguir um hábito antigo, só se pode substituí-lo. Usando a história de uma mulher, Lisa Allen, que mudou sua vida ao parar de fumar, perder peso e se estabilizar financeiramente, ele mostra que a mudança começa com a identificação da deixa e da recompensa do hábito antigo para, então, inserir uma nova rotina. Análise e profundidade. A profundidade está na ideia de que a mudança bem-sucedida quase sempre depende de crença. Lisa não mudou sozinha. Ela encontrou crença através de um grupo e de uma crise pessoal que a fez acreditar que a mudança era possível. Duhigg conecta isso a estudos que mostram que alcoólatras em recuperação que têm uma crença em um poder superior, na terapia, no grupo de apoio, têm taxas de sucesso muito maiores. A mudança de hábito, portanto, não é apenas uma questão de força de vontade, mas de fé na possibilidade de mudança. Parte 2. Os hábitos das organizações de sucesso. Capítulo 4. Hábitos angulares, ou a balada de Paul O'Neill. Quais hábitos importam mais? Núcleo do capítulo. A história de Paul O'Neill, CEO da Alcoa, que transformou a gigante do alumínio focando em um único hábito angular: a segurança no trabalho.
Ao exigir que todos os acidentes fossem reportados diretamente a ele em até 24 horas, ele não só tornou a empresa mais segura do mundo, mas também instigou uma cadeia de mudanças de hábitos em processos de comunicação, hierarquia e eficiência que multiplicou o valor da empresa. Análise e profundidade. Um hábito angular é aquele que, quando modificado, dispara uma reação em cadeia que transforma outros padrões. O'Neill escolheu a segurança porque era um valor universal, incontestável e que exigia que os funcionários se sentissem empoderados para reportar problemas, quebrando o hábito de esconder erros. Este capítulo é uma masterclass em liderança e mudança organizacional. Mostra que não é necessário mudar tudo de uma vez. Basta identificar e atacar o hábito angular certo, que irá reconfigurar toda a cultura da organização. Capítulo 5. Starbucks e o hábito do sucesso. Quando a força de vontade torna-se automática. Núcleo do capítulo. Duhigg examina como a Starbucks treina seus funcionários para lidar com situações estressantes, como clientes irritados, através de rotinas específicas. Ele argumenta que a empresa não está apenas ensinando regras, mas sim automatizando a força de vontade. Análise e profundidade. Este capítulo expande radicalmente o conceito de hábito. A força de vontade, longe de ser um traço de caráter inato, é tratada como um músculo mental que pode ser fortalecido através da prática de hábitos-chave. Ao ensinar os baristas exatamente o que fazer em momentos de crise, a rotina, a Starbucks os equipa com planos de si então que preservam sua força de vontade para decisões mais importantes. Isso tem implicações enormes para a educação e o desenvolvimento pessoal. A disciplina pode ser aprendida e internalizada como um hábito. Capítulo 6. O poder de uma crise. Como os líderes criam hábitos através de acidentes e design. Núcleo do capítulo. Através do exemplo do incêndio na estação de King's Cross, em Londres, e de uma série de erros hospitalares, Duhigg mostra como as organizações desenvolvem hábitos funcionais e hábitos disfuncionais. Uma crise, argumenta ele, é um momento único onde os hábitos antigos podem ser quebrados e novos hábitos, melhores, podem ser instituídos. Análise e profundidade. A nuance aqui é que as organizações, como os indivíduos, têm vícios. Elas tendem a seguir rotinas estabelecidas, mesmo quando são perigosas. Sempre fizemos assim. Uma crise expõe a falha desses hábitos de forma tão dramática que cria a abertura necessária para uma reformulação radical. Líderes astutos não esperam a crise. Eles podem criar crises controladas, como O'Neill fez, ou usar pequenas falhas como oportunidades para instituir novos processos antes que uma catástrofe real ocorra. Parte 3. Os hábitos das sociedades. Capítulo 7. Como a Saddleback Chart cresce através de amizades. Os hábitos dos movimentos sociais. Núcleo do capítulo. Analisando o crescimento explosivo da Saddleback Chart, do pastor Rick Warren, Duhigg identifica que o sucesso não veio da doutrina, mas da criação de hábitos de relacionamento. Pequenos grupos que se encontravam regularmente criaram laços fortes, e conexões mais fracas mas amplas, laços fracos, que sustentaram o movimento. Análise e profundidade. Este capítulo aplica o loop do hábito à sociologia. Um movimento social é, em essência, uma coleção de hábitos compartilhados. A deixa pode ser um convite, a rotina é a participação no pequeno grupo. A recompensa é o sentimento de pertencimento e propósito. A lição é que para espalhar uma ideia, primeiro criar uma infraestrutura social que facilite novos hábitos comunitários. Capítulo 8. A neurologia do livre-arbítrio. Somos responsáveis por nossos hábitos? Núcleo do capítulo. O capítulo final é o mais filosófico. Duhigg conta a história de Brian Thomas, que, em um episódio de sonambulismo, estrangulou a própria esposa acreditando estar lutando com um intruso. O caso levanta a questão: se nossos hábitos são automáticos, até que ponto temos livre-arbítrio? Thomas foi inocentado, mas Duhigg argumenta que, para a maioria de nós, a consciência do nosso loop do hábito é o que nos torna responsáveis. Análise e profundidade. Camada crítica a este capítulo é a âncora moral do livro. Duhigg não defende um determinismo biológico. Pelo contrário, ele postula que o autoconhecimento é a base do livre-arbítrio. Reconhecer as deixas e recompensas que impulsionam nosso comportamento nos dá o poder de intervir e modificar a rotina. A responsabilidade, portanto, não está em não ter hábitos automáticos,
mas em ter a coragem de examiná-los e mudá-los quando são prejudiciais. É uma visão matizada que equilibra a ciência neurológica com a agência humana. Análise crítica geral e impacto. Estilo do autor. Duhigg é um jornalista do The New York Times, e isso transparece em sua escrita. Seu estilo é narrativo, acessível e repleto de casos de estudo fascinantes. Ele usa histórias para ilustrar conceitos complexos, tornando a ciência digestível e engaging. A crítica possível é que, às vezes, as histórias podem simplificar demais a complexidade da pesquisa acadêmica subjacente. Estrutura narrativa. A estrutura do livro é brilhante. Ele começa com o indivíduo, o micro, avança para as organizações, o meso, e finaliza com a sociedade, o macro. Essa progressão demonstra a ubiquidade e a escalabilidade do loop do hábito, mostrando como um princípio único se aplica a diferentes níveis de análise. Conexões filosóficas. O livro dialoga implicitamente com grandes debates filosóficos: determinismo versus livre-arbítrio, a natureza do self, e como societies se formam através de padrões de comportamento repetidos. A conclusão de Duhigg é pragmaticamente existencialista. Somos produtos de nossos hábitos, mas temos a liberdade e a responsabilidade de ressignificá-los. Impacto e legado. O poder do hábito popularizou a ciência dos hábitos e se tornou um texto fundamental nos mundos dos negócios, do marketing, da psicologia aplicada e do desenvolvimento pessoal. Seu framework do loop do hábito é usado por coaches, líderes e terapeutas em todo o mundo. O livro empoderou milhões de leitores ao demonstrar que a mudança não é uma questão de mágica ou de traço de caráter, mas de um processo compreensível e replicável. Em resumo, O Poder do Hábito é uma obra de profunda insight e prática. Vai além do como e investiga o porquê dos nossos comportamentos automáticos, oferecendo não apenas um manual de mudança, mas uma lente através da qual podemos examinar nossa própria vida, nossas organizações e nossa sociedade com clareza renovada e agency. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Se quiser adquirir o livro, o link está na descrição. Comente para o YouTube entender que o conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas.